Então, boa tarde a todos e a todas. Eu queria já aqui, primeira coisa, pedir desculpa pelo ocorrido de hoje. Infelizmente, eu tive um contratempo por conta de um torcicolo que eu tive. Aliás, há muito tempo que eu não tenho, que eu não tinha um torcicolo e hoje, por algum motivo, na hora de dormir, dormi de mau jeito e acordei com o torcicolo lá de cá e tá. Agora tô bem, agora tô melhor, agora tô quase normal, ficou só aquele problema, aquele incômodo, né? Eu não sei se vocês já perceberam nas nossas duas outras aulas, nas duas lives que eu fiz com o professor Rodrigo, mas eu sempre me dedico muito à aula como se fosse a parte grande da minha vida, aquilo, né? A aula. Então, para mim, não fazer a aula tão bem, não estar tão bem, para mim é ruim. Quando a gente está em sala de aula, aqui quem está em sala de aula vai entender o que eu estou dizendo. E eu, inclusive, eu pensei nisso porque várias vezes eu com dores de cabeça, enxaqueca ou até resfriado, tive que ir para a escola dar aula, mas quando a gente está na escola, a gente vai arrastado, está na escola, entra na sala de aula, mas quando a gente não está bem totalmente, a gente faz uma aula não tão bem como a gente tem vontade de ser. E aí a gente dá uma meia aula. A gente às vezes passa uma atividade, explica que não está tão bem, mas está ali. Eu, particularmente, tenho esse histórico de faltar poucas vezes. Trabalho numa escola há 4 anos e nunca faltei. Nunca faltei. Inclusive, falei para as pessoas, eu estava até comentando com alguns colegas de trabalho na segunda passada, que eu nunca faltei, né? Pode ter chegado atrasado, sair de algumas aulas por conta de reuniões, mas nunca faltei. Então, sempre, quando eu estou doente, eu vou arrastado. Agora, nas nossas aulas aqui, a situação é diferente, porque a gente pôde ter negociado o horário, porque eu queria me dedicar ao máximo à aula. Então, por isso que eu pedi para vocês, para a gente ter adiado o horário das 10 para as 14 horas. Então, só me explicando aqui, como vocês me conhecem pouco, é importante falar isso para não ficar achando que isso acontece sempre, e então isso é uma coisa rara. Peço desculpa, vamos que vamos. A nossa aula já está sendo gravada, deixa eu só mudar o nome. Toda vez eu tenho que mudar o nome aqui, porque a senha é do nosso grande professor Rodrigo. Pronto. A foto ali em cima, no chat, tá a foto do professor Rodrigo, mas eu já mudei o nome. Então vamos que vamos. Senhoras e senhores, eu me sinto lisonjeado por vocês que estão aqui assistindo essas aulas, e aquelas e aqueles que não pôde assistir, vai assistir em outro momento, mas é importante perceber dinâmicas e formatos diferentes das nossas aulas. Por quê? Porque cada professor, entre nós três, professor Rodrigo, professora Paula e eu, temos perfis diferentes, óbvio, e temos modelos diferentes de estruturar as aulas e o cronograma das aulas, né? As nossas aulas, elas são muito ligadas. Vocês que já assistiram às aulas passadas, ou aqui ao vivo, ou de forma online depois, deve ter percebido. Se não percebeu, eu quero atentar vocês para isso, porque as nossas aulas elas têm uma ligação muito forte. A aula número 2 do sábado passado, ela
ela é completamente ligada à aula 1. E esta aula aqui, essa nossa aula de hoje, ela vai ser completamente ligada à aula 2. E às vezes a gente faz referência à aula 1. E aí alguém vai perguntar, mas por que isso? Simples. Porque aquela... Diga, oi, alô? Alô, alguém falou comigo? Ou foi alguém que ligou? Não, não, desculpa. Tranquilo, tranquilo, Meu áudio tranquilo. está ligado. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, gente, é, a minha. É importante a gente sempre falar nos primeiros momentos, é porque talvez algumas pessoas, alguns colegas que vão pegar as aulas depois, vou assistir a aula 3 primeiro. Vou assistir a aula 2 primeiro. Não. Todas as nossas aulas têm uma cronologia, elas se complementam, elas se completam. Então, para aquelas ou aqueles que não assistiram nessa sequência, vai ter uma dificuldade até para ter um entendimento geral. E aqui nós temos o nosso combinado, que não é decorar. Esse verbo decorar não tem aqui nas nossas aulas. Aqui nós utilizamos 2 outros verbos no lugar do verbo decorar, que é compreender e aprender. Então, esses são os 2 verbos que a gente usa aqui, até para nos inteirarmos desse conteúdo. Então, seguindo o cronograma, você já deve ter percebido, óbvio, desde a primeira aula, que nós temos os nossos 10 tópicos, aliás, 10 subtópicos, né? Subtópicos do conteúdo programático de Geohistória de Goiás. E aí, o que nós estamos fazendo? Eu tive que dividir na hora de fazer o cronograma e eu segui a divisão para nós dividirmos as nossas 10 aulas, os 10 encontros. Eu segui o cronograma. Talvez eu não vou falar mais isso nas próximas aulas, viu, gente? Eu acho que talvez essa seja a última vez que eu vou fazer essa reflexão aqui. A próxima aula já vai ser direto, né? Então, a última vez que eu estou dizendo isso, talvez. Então, nós seguimos na divisão das 10 aulas, dividimos pela ordem que estava no edital. Foi assim que nós fizemos. Eu dividi pela ordem que estava no edital. Segui aquela ordem. Entretanto, na hora dessas nossas aulas, durante as nossas 10 aulas, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou seguindo a cronologia da história. Eu estou seguindo a cronologia da história. Por quê, professor? Por quê? Para facilitar o entendimento. Então, aqui, eu ficarei com o sentimento de ter cumprido a minha missão quando eu perceber ou acreditar que eu estou aqui trabalhando todos os subtópicos, porém, na cronologia, para que vocês tenham um entendimento. Então, talvez seja a última vez que eu esteja falando sobre isso, até para explicar e situar vocês essa questão, para aqueles que têm amigos que estão aqui no grupo, que são amigos, né? Porque, na verdade, às vezes aqui deve ter muitos que são colegas. É importante comentar um com o outro, às vezes que não pôde ver, que esteja com alguma dúvida, olhar isso. Outra coisa, olha só. Aqui nós temos a Adriana dizendo que é a primeira aula de Geohistória. Então, Adriana, professora, é importantíssimo, aliás, sine qua non, né? Assistir às outras aulas. Essa aqui é a aula número 3. Então é importantíssimo assistir às 3 aulas, porque elas têm uma sequência cronológica. Você vai entender completamente o que nós vamos falar aqui, mas para entender o contexto geral é importante assistir às 3. Mas vamos que vamos. Olha só, senhoras e senhores, recapitulando uma coisa muito importante. Nós já entendemos o Brasil, nós já entendemos que o nosso estado, o estado de Goiás, a história do estado de Goiás,
Maravilha, maravilha, professor Adriano. Eu estou aqui parando porque eu estou lendo o chat aqui. Na nossa história de Goiás, nós, agora aqui tentando fazer essa localização estrutural para a gente ir entrando no conteúdo. No nosso conteúdo, no nosso estado de Goiás, do ponto de vista histórico, nós não começamos Brasil República. Nós não começamos Brasil República. A história de Goiás, o estado de Goiás, é criado quando o Brasil ainda era colônia. Quando o Brasil ainda é colônia. Então, boa parte da nossa história, ela se constrói no momento que o Brasil, que o Brasil ainda era dependente de Portugal. Então, não se assuste, porque às vezes a gente se confunde com essas questões, não se assuste quando chegar em questões da prova, e nós vamos ver isso breve, muito breve, daqui logo, talvez, na semana que vem, eu tinha falado que hoje, mas na semana que vem, questões que vão falar e vai citar o rei. E eles vão falar, como assim, o rei de Portugal, Goiás? Sim, a história de Goiás vai nascer ali, 16, 17, a construção histórica oficial do nosso estado, ainda Capitania de Goiás, nós falamos disso na aula passada, mas no período colonial, Brasil colônia. Então, nós fomos administrados pela coroa portuguesa. Então, isso vai estar na nossa questão. Então, é importante ter essa noção histórica. Lembrando que o Brasil começa a ser colônia a partir da chegada dos europeus aqui e vai até 1822. Inclusive, nós estamos vivendo esse ano o bicentenário. Nós estamos vivendo este ano a celebração, comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Então, em 1822, o Brasil se torna independente. Ali inicia o Brasil Império, né, período imperial, que vai até 1889, quando acaba a monarquia e é proclamada a república no Brasil. Até hoje nós somos república. Então nós temos 3 períodos no Brasil: Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. O estado de Goiás se situa e tem vida nesses 3 períodos. Nós nascemos, o estado de Goiás nasce no período Brasil colonial. Vai passar pelo Brasil monarquia e agora estamos na República. Então é importante se situar nisso, onde nós estamos no jogo, né? Na aula passada, sugiro vocês assistirem a aula, quem não assistiu ainda, nós falamos desse início dessa questão do ciclo do ouro, né? Que era uma continuação da primeira aula. Então, nós falamos muito sobre isso, né? Da onde nós nascemos, por que se construiu esse estado, que à época era capitania, nós fizemos isso, está no material e na aula da aula passada. E aí, economicamente, é importante se situar para um outro detalhe importante. O Brasil se constrói sobre vários fatores econômicos. É importante lidar com essa questão. Nós, no Brasil, tivemos produção do pau-brasil, que isso não chega a Goiás. A cana-de-açúcar, que isso também não vai chegar a Goiás. Vai chegar pouco, né? E nós vamos entrar, no ponto de vista colonial, a terceira grande fonte de economia do Brasil, que foi o ouro, o ciclo do ouro do Brasil. E aí, dessa aula, nós vamos começar a falar do quarto, que é o café. Então, o quarto ponto importante da economia do Brasil, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e o café. Então, essas são até 1930, o Brasil vai ter essas 4 fontes grandes de economia. E aí nós temos o que eu vou comentar muito hoje aqui na nossa aula de hoje,
O sub não, né? Essa palavra, ela pode soar um entendimento ruim, mas a, a, a segunda, em segundo lugar, né? A segunda economia, não subeconomia, não, mas a segunda economia, que nós já falamos nas aulas passadas, que é as chamadas drogas do sertão, que na verdade a maioria são alimentos, né? Que foi vendida para a Europa. E aí nós temos a criação de gado e a agricultura. Aí sim, o Estado de Goiás vai se inserir nisso de uma forma muito forte. Então, só situando a questão econômica, porque é muito importante, significativo entender essas questões econômicas, até para a gente entender o cenário de onde nós estamos, de onde se constrói o Estado de Goiás. Então, é fundamental entender isso. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, porque qual é a diferença das nossas aulas? Porque as nossas aulas, ela além de apresentar, além de eu apresentar para vocês o conteúdo do ponto de vista histórico do Brasil e Goiás, dentro desse cenário, eu também tento comentar sobre coisas diferentes do que é comentado em outros vídeos que tem por aí afora. Por quê? Porque nós temos que ser diferente. O que mais tem são vídeos sobre história de Goiás por aí, pela internet, em todos os lugares. E aí, a tentativa nossa aqui é fazer com que vocês entendam sobre outro ponto de vista. Para quê? Para que entender sobre outro ponto de vista? Porque quando a gente entende uma coisa de várias formas, a gente tem um entendimento maior. Vou dar um exemplo aqui de um documento. Aqui eu tenho uma carteira. Então, se eu chego para vocês e explico como ela é feita, vocês vão ter um entendimento. Se chega outra pessoa e fala para que ela existe, ou outra pessoa vai chegar e falar uma outra coisa sobre ela, cada ponto de vista, vocês vão ter um entendimento geral sobre essa carteira. Então, o que eu estou tentando fazer aqui desde as primeiras aulas, e nós vamos seguir assim até o final? Sempre tentar ver sobre outros pontos de vista a história de Goiás. A geohistória de Goiás. Para quê? Porque senão a gente vai continuar na mesmice e não teria importância os nossos encontros aqui. Então é isso que eu tenho tentado fazer com vocês, entender o ponto de vista geral, entender o contexto geral, para entender aonde nós, Estado de Goiás, nos situamos. Então é isso que eu tenho tentado fazer, e todas as perspectivas de reflexão que nós estamos fazendo aqui, eu estou jogando sobre essa perspectiva de entender o todo e entender onde nós nos situamos. Sempre assim. Então, tente entender nessa perspectiva. É como se vocês entendessem, é como se vocês. Obrigado, Letícia. Fico muito feliz com esses feedbacks de vocês. Muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Então, qual que é a ideia? Porque senão nós vamos ficar com as aulas iguais. E aí vocês vão falar assim, ué, mas peraí, para que eu estou aqui assistindo essa aula? Sendo que o vídeo que eu vi ontem é do mesmo jeito, falando da mesma coisa. Né? Eu sei que nós aqui nós temos outros vídeos por aí afora, né? Então a minha tentativa é essa. Vamos que vamos. Olha só. Então nós entendemos esse contexto, né, econômico, é importante. Nós já falamos, por exemplo, aliás, eu vou tentar aqui abrir o cronograma. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o cronograma. Olha só, deixa eu ver aqui. Eu estou aqui olhando, eu estou parado, não é porque travou, não, é porque eu estou tentando. Pronto. Olha só. Deixa eu só compartilhar tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o que eu abri aqui no meu computador. Ótimo. Olha só. Então, Letícia, colegas, todos e todas que estão aqui. Olha só. Aqui nós temos o que eu tinha acabado de falar, que era todos os subitens. Eu não sei se vocês estão vendo o meu cursor mexendo.
Eu estou mexendo o cursor aqui. Olha só. Aqui nós temos o cronograma, todo o cronograma do edital de Geohistória de Goiás, todo o conteúdo. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o que nós vimos, o que nós vamos analisar hoje. Olha só. Aqui nós estamos na aula 3, que em tese nós teremos que ver todos esses subtópicos que estão aqui, né? O subtópico 4, 5º e 6º. Só que tem algumas outras reflexões que nós temos aqui que nós ainda não passamos, né? Por exemplo, a estrada de ferro e a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, que está no subtópico 1. No subtópico 2, modernização da agricultura e urbanização do território goiano, que deveria estar na aula 2. E aí, aqui no subtópico 4, economia goiana, 2 pontos, industrialização, infraestrutura de transporte e comunicação. Aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês que algumas coisas que nós não trabalhamos desses subtópicos aqui, dessa parte 1 e da parte 2, nós vamos trabalhar hoje. E aí, o que nós vamos fazer aqui, Letícia? A gente vai matar todos esses tópicos e todos esses tópicos. Aqui, todo o subtópico 1, todo o subtópico 2 e o subtópico 3. Então, nós vamos fechar toda essa parte que está sendo colocada aqui no cronograma, certo? Só nos situando aqui para vocês entenderem essa questão. Eu vou sair daqui, interromper o compartilhamento. Maravilha, Adriana, obrigado. Sempre é bom os feedbacks primeiro que a gente se fala aqui, a gente, né? Porque esse sentimento só eu falando é muito ruim, mas quando vocês falam comigo é muito bom, que é um feedback. Olha só. Agora eu vou compartilhar o material. Deixa eu colocar ele aqui. Só lembrando que às vezes eu demoro muito, porque quando tá gravando, não tem como eu minimizar. Agora eu já tô até mais espertinho aqui. Aí não tem como minimizar. Então eu tenho que entrar por outros caminhos. Agora eu consegui. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu consegui colocar meu Zoom em português. Então minha vida melhorou demais quando eu consegui fazer isso. Coloquei o Zoom em português. Então minha vida facilitou. Pronto, abri o conteúdo aqui. Então, olha só. Agora eu vou compartilhar com Vossas Excelências. Compartilhando. Pronto. Acredito que se não abriu, vai abrir em alguns segundos aí para vocês. Não, não é esse material aqui, não. Esse aqui é o material que eu já organizei para enviar para vocês mais tarde. Eu tenho que achar aqui... O que eu tenho que achar aqui é o material, é o formato de PowerPoint, porque aí dá para eu... Pronto. Agora sim. Não. Ué. Deixa eu ver aqui. Pronto, vocês estão vendo aí já compartilhado, gente? Adriana, me dá o feedback de novo aí. Adriana, você que está... Maravilha. Obrigado. Olha só. Obrigado, Cíntia. Olha só, obrigado, professoras. O que está aqui? Ué, material das aulas 2 e 3? Confundi. Não, vou explicar. Esse slide aqui, que está aqui, que vocês estão vendo, eu já encaminhei ele para vocês. Ué, mas e aí? Não, eu fiz
adequações e acrescentei alguns slides lá embaixo. Então, por isso que o nosso material sempre é muito juntos não, esse termo é errado. São contemplativos, complementativos. Então, um complementa o outro. Esse material que eu vou enviar para vocês é a junção da aula 2 e 3. Então, vou passar para frente. Aqui nós já vimos, essa parte que nós já vimos também. Nós já falamos sobre isso, já falamos sobre isso, já falamos sobre isso aqui. E aí a gente entra em três subtópicos que vai ser o que nós vamos falar com mais precisão na nossa aula de hoje. A estrada de ferro e a modernização da economia goiana. Eu tenho que arrumar isso aqui. Antes de eu enviar o material para vocês, eu vou arrumar isso aqui, viu, gente? É economia goiana. Não é economia goiânia, não. Olha só. Quando a gente fala de estrada de ferro, aquelas pessoas que já moram aqui em Goiás há mais tempo, ou as pessoas mais velhas, já pensa logo na famosa região, região da estrada de ferro. Qual é a região da estrada de ferro? É importante ficar atento a isso, porque se o conteúdo trabalhar, apresentar questões que falam de regionalismo, é importante entender a famosa região da estrada de ferro. E aí, eu quero dar uma pitada aqui de uma coisa da geografia, porque na aula passada nós falamos sobre isso, né, de termos da geografia que estavam aqui, né, densidade demográfica, migrações. Hoje eu quero falar sobre regionalizar. Isso é um conteúdo que aparentemente parece que é uma coisa tão simples, mas não é. O que é regionalizar? Regionalizar é quando você demarca quando você divide partes de um todo para você entender melhor e para você explicar melhor sobre vários pontos de vista. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui mais simples de todos. Você tem a sua casa, a minha casa, a sua casa, a casa de cada um aqui. Todas as casas, ou quase todas as casas, elas são divididas por cômodos. Sala, quarto, cozinha, banheiro. Isso é regionalizar. Porque se você não tiver regionalizado a sua casa, ela seria um cômodo só. Então, regionalizar é dividir por áreas para explicar ou para ter um aproveitamento melhor daquele espaço. O espaço, no caso, a sua casa. Então, regionalizar é dividir o espaço. Quando a gente vai falar de uma cidade, por exemplo, e aí já tentando explicar o conceito de regionalizar, a gente vai para uma cidade. Eu começo com cidade, e aí eu vou usar Goiânia, por exemplo. Se eu for entregar uma carta aqui, por exemplo, para a Adriana, e aí eu coloco no correio assim, a carta para o endereço da Adriana, eu coloco Goiânia. O carteiro vai ficar. Imagine quantos dias o carteiro vai ficar para descobrir onde ela mora. Aliás, ele não vai descobrir. Se eu coloco, por exemplo, só a rua, Rua 6. O carteiro que vai entregar essa carta para a Adriana na Rua 6 vai ficar não sei quantos dias para descobrir, porque imagina quantas Rua 6 tem em Goiânia. Então, Goiânia é dividida por região. Agora, se eu digo, por exemplo, região sul ou região noroeste, o carteiro já vai para uma região onde ele vai encontrar essa Rua 6. Então, regionalizar é uma forma de facilitar o entendimento. E aí, gente, se a gente sai da cidade e vai para o estado, o nosso estado tem várias regiões. Então, é importante entender
esse contexto de regionalização, nós vamos voltar, não hoje, mas em outra aula, quando a gente for falar de todas as regiões do estado, que não vai ser hoje. Eu estou começando a falar desse tema para explicar para vocês a famosa região da Estrada de Ferro. Qual é a região da Estrada de Ferro? É a região que sai de Goiânia. Claro que Goiânia não entraria nesse modelo quando surgiu, mas a região da Estrada de Ferro é aquela região que tem, por exemplo, a cidade onde sai daqui, passa por Bela Vista, depois nós temos Palmelo, depois Pires do Rio, aliás, Bela Vista, Palmelo, Cristianópolis, Pires do Rio, Ipameri, Goiandira, Anhanguera, Catalão, então, Cumari, até chegar na divisa com Minas Gerais. Essa é a famosa região da Estrada de Ferro, uma das regiões que o nosso estado de Goiás tem. Mas nós vamos aqui focar na região da Estrada de Ferro. Essas cidades famosas, conhecidas, que vocês já devem conhecer, saber, sobretudo Bela Vista, que é muito colada aqui em Goiânia, e Cristianópolis, que é a cidade do Íris Rezende, que já foi prefeito de Goiânia, é importante ir lembrando de alguns fatores, né, pra gente, porque na prova pode cair uma coisa falando disso. Então, essa região da Estrada de Ferro são essas cidades, mas aqui nós vamos falar de história. Então, vamos entender aonde surge e em que contexto surge essa questão da Estrada de Ferro. Nós vivemos um momento atual no mundo, aliás, não. Nós vivemos um momento atual no Brasil, Adriana, Letícia, professoras e professores, de que não há uma valorização da Estrada de Ferro. Hoje, quando eu falo hoje, eu falo de um presente próximo, né, uns 40 anos para trás, houve uma intensificação maciça da construção de rodovias. Então, a história de Goiás, a história do Brasil e de Goiás deixou de ter na sua essência, do ponto de vista econômico, as estradas de ferro, as vias férreas, né? E implantou as rodovias para os automóveis e para os caminhões. Isso, claro, que se a gente for fazer um debate mais aprofundado, nós vamos chegar, nós vamos chegar e alguns motivos, é óbvio, né? Que nós não vamos entrar nesse debate aqui, que é a ideia da valorização do automóvel, né? A questão econômica envolvida nisso tudo. Mas o fato é que o Brasil deixou, no século XX, o século passado, de escolher para manter essa política das vias férreas, né? Da estrada de ferro. A estrada de ferro, em alguns países, em países inclusive mais avançados economicamente, entende como as vias férreas vias mais viável do ponto de vista econômico, mais barato, mais fácil de escoar a mercadoria dentro do país. O Brasil não. O Brasil escolhe por uma forma de escoar a mercadoria, quando não é via dos rios e mares, oceanos, utiliza rodovias, não utiliza vias férreas. É claro que ainda nós temos estradas de ferro, mas numa questão muito menor em comparação com alguns países mais desenvolvidos. A estrada de ferro nasce no século XIX. Aqui nós temos algumas datas que eu vou falar, mas nasce no século XIX, na segunda Revolução Industrial. Por quê? A tentativa de fazer com que tudo produzido pelas indústrias na segunda Revolução Industrial, no século XIX, chegasse em regiões mais longínquas. Então, criou-se a estrada de ferro. Isso no século XIX, na segunda Revolução Industrial. No Brasil, ela vai nascer quase no final do século XIX. Né? Lembrando que o metrô em Londres, Inglaterra, nasce no início do século XIX. E aqui
do Brasil vai demorar a chegar. Mas a estrada de ferro vai surgir e a primeira dela, guarde esse nome, que pode ser que isso seja trabalhado em alguma questão na prova, aqui a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Ela nasce no finalzinho do século XIX, 1872, e naquela região onde tem Mogi das Cruzes, São Paulo, Campinas, ali nasce a Estrada de Ferro. E aí, meus queridos e queridas, companheiros de estudo, é importante saber de um detalhe. Nesse momento aqui, 1872, finalzinho do século XIX, finalzinho do século XIX, a economia principal do país já não é mais o ouro. A economia principal do país já não é mais o ouro. Aqui em Goiás, aqui no Goiás, já não é mais o ouro. O ouro deixou de ser a fonte econômica principal do Brasil. Nós estamos aqui no finalzinho do século XIX. Então, é importante perceber esse detalhe econômico, a linha da história. A história avançou, o ciclo do ouro vai entrar em declínio, e aí nós vamos ter outra fonte econômica no Brasil, que é o café. Só que Goiás não entra nessa rota de grande produção do café. A grande produção do café se dá em São Paulo. Tanto é que os grandes barões do café serão de São Paulo. Nós vamos falar aqui, daqui a pouco, sobre a famosa política do café com leite. Café significa São Paulo, leite, Minas Gerais. Então, quem vai mandar na política no Brasil, num período longo da nossa história, são os fazendeiros, os grandes barões, os ricos, a elite cafeeira de São Paulo e a elite do leite em Minas Gerais. Então, percebe que a economia do Brasil, depois do declínio do ciclo do ouro, vai se transformar. Então, é importante entender esse detalhe econômico. Eu dei uma pausa aqui na questão da estrada de ferro para voltar à questão econômica, porque a nossa história de Goiás se dá a partir da construção econômica, né? Nós nascemos, do ponto de vista político, política eu falo, não política de partido, por favor, mas do ponto de vista geopolítico. Nós nascemos, o Estado de Goiás nasce da perspectiva econômica do ciclo do ouro. Só que o ciclo do ouro vai entrar em declínio. E a economia vai mudar, vai se dinamizar, vai ter outras fontes. E aí, antes de entrar na estrada de ferro, eu pulo para esse tópico aqui, presta atenção, gente, porque senão vocês vão fazer confusão e não vai compreender muito bem. Olha só, eu apertei um pause, eu apertei o botão pause, apertei o botão pause, e sobre estrada de ferro, eu apertei o pause. E agora eu volto a falar de questão econômica. Lembra, gente, quando aqui no início da aula eu falei de subeconomias, de outras economias que não sejam as 4 principais, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café? Existem outras economias que foram se formando. E sabe qual economia que vai se formando, gente? A economia da agropecuária. A economia da agropecuária. E aí vai ter um personagem, um ator forte na agropecuária no Brasil, que é o estado de Goiás. Só que a ideia da produção agropecuária não vai surgir em Goiás. É importante saber desse detalhe. Como assim? Porque, por exemplo, aonde surgiu os grandes engenhos de cana-de-açúcar? No Nordeste. Né? Antes da história, da construção da história de Goiás. No Nordeste. O que movia, o que contribuía para os engenhos, do ponto de vista do trabalho? A tração animal. Quem movia os engenhos, que na época não tinha os engenhos elétricos, não tinha o engenho a vapor, eram os engenhos
movido por tração animal. Não sei se vocês já percebeu, já viu isso, mas quando você sai de Goiânia e vai para a cidade de Piracanjuba, existe um trevo onde sai da rodovia para ir para a rodovia que vai para Piracanjuba. Ali tem ainda um lugar um pouco folclórico, histórico, que a gente chama de Trevo do Boi, onde tem um caldo de cana, um engenho de caldo de cana, que é movido pelo boi. Então é uma coisa ali histórica. Toda vez eu falo isso porque eu tenho um tio que mora ele mora, tem chácara naquela região de Piracanjuba, e todas as vezes, é raro, mas toda vez que eu vou visitá-lo, a gente passa lá, né? E relembra de algumas questões. Então, a forma que o que movimentava os engenhos era a atração animal. Então, vai ter que ser criado vaca, gado, para manter esses engenhos funcionando. Consequentemente, essas vacas, esse gado, ajudava na alimentação das pessoas, nesses que trabalhavam nesses engenhos, porque as pessoas começaram também se alimentavam da carne bovina, aquelas pessoas que trabalhavam no engenho de cana. Então, foi criando uma pequena economia sobre a produção de gado. Vai chegar o momento que aonde ficavam os gados vai ter que ser distanciada a produção de cana, porque o gado começava a comer a cana na hora de pasto, começava a comer a cana. Então acaba que o gado foi criado algumas regras de que o gado deveria ficar mais afastado da produção de cana, para não comer a cana. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar? Vai gerar que a produção de gado pequena começou a se criar em volta da região de cana-de-açúcar. Então, nós temos um foco de produção de gado, mais um pouco afastado da onde ficava a produção de cana-de-açúcar. O que vai aparecer aí? Uma outra economia. O que eu tinha comentado que era subeconomia, né? A economia do gado, da produção não, né? Da criação de gado. Então nós temos aí uma nova economia que vai surgindo. Isso na época da cana-de-açúcar. Só que o Brasil vai crescendo, vai se expandindo, vai tendo as entradas, vai tendo as bandeiras, vai surgir o ciclo do ouro. E com esse processo de crescimento do Brasil, nós vamos ter um processo de interiorização do Brasil. Nós vamos ter, por exemplo, em 1806, isso aqui é importante, né? A vinda da família real para cá. A família real portuguesa vai fugir lá de Portugal, fugir das tropas de Napoleão Bonaparte e vem para o Brasil. Com a chegada da família real aqui para o Brasil, eles vão se instalar no Rio de Janeiro, a capital da colônia Brasil. E quem que administrava a coroa portuguesa naquele momento? Era o Dom João VI. E por conta do nome, Dom João VI, ele vai criar um período de administração dele aqui na colônia Brasil. A capital do Império Português deixa de ser Lisboa, passa a ser o Rio de Janeiro, olha só isso. E aí ele começa com o período do seu governo, que é conhecido como período joanino, que tem relação com Dom João VI. O Brasil vai ser administrado, o Império Português vai ser administrado do Rio de Janeiro, olha só isso. Isso no início do século XIX. Quando ele começa com a sua política joanina, ele começa a fazer isso que eu falei, a interiorização do Brasil. O Brasil, que antes era só o litoral, começa a adentrar mais. Nesse processo, intensifica a economia da intensificação, a intensificação da economia da criação de gado. Então, a gente deixa de ter pequenos focos de produção de criação de gado,
que era uma coisa era uma segunda. Muito bem, Adriana, política joanina. Deixa de ser uma coisa específica de algumas regiões e começa a ser uma prática muito maior no Brasil. E ali a gente vê nascendo o início do que seria uma das coisas mais intensas da economia do país, sobretudo a economia de Goiás, que é a criação de gado. Então, é nessa perspectiva, né, da política joanina, a grande professora Adriana disse que falou sobre isso, né? Ele vai, né, professora Adriana, ele vai, por exemplo, fazer o que ficou conhecido como Sesmarias. Sesmarias não é Seis Maria, não, certo? Sesmarias. Sesmarias são doações de terras que o governo vai fazer até para as pessoas ir se organizando e organizando essa questão de terra no Brasil, né? Isso é uma coisa que também requer um grande debate, que não vem ao caso, não é aqui, não é aqui na nossa áreas que nós vamos fazer isso, que as chamadas terras que não tinha dono, que eles chamavam de terras devolutas, o governo português começou a doar essas terras devolutas, sem dono, para produtores que já se instalavam ao redor do Brasil. Ao redor não, né? No Brasil. E aí vai surgir essa política, a questão agropecuária no Brasil. No século XIX, vai começar a se intensificar com a vinda da família real para cá, né? Só situando vocês, Goiás já existia, Goiás já era uma província no século XIX, já tinha independência no século XIX, falamos isso na aula passada, depois assiste. E ali, o estado de Goiás já começou também, assim como várias províncias do Brasil, a criação de gado. Então, o século XIX é marcado por esse período. O ciclo do ouro vai estar em declínio, a produção e a exploração do ouro vai estar em declínio. A gente vê chegar nesse século XIX o café. E aí, só contextualizando rápido aqui, né, professora Adriana? A família real vai ficar aqui até acabar o Império Napoleônico na Europa. O Dom Pedro, o Napoleão Bonaparte vai perder as batalhas, vai se enfraquecer, perder a batalha, uma batalha importante, que é a de Waterloo. Ele vai ser exilado, vai acontecer o Congresso de Viena, vai acontecer uma revolta, chamada de Revolução, o povo gosta dessa palavra, mas é uma revolta, a Revolução do Porto. A família real vai voltar para lá, vai deixar o filho aqui, que é o príncipe regente, Dom Pedro, que na época era o Pedro, que seria o Dom Pedro I, e ali vai iniciar o Brasil, a ideia da construção da independência, que nós estamos celebrando neste ano de 2022. Dom Pedro I vai contribuir para esse processo mais intenso da nossa independência. Eu sugiro vocês, é uma sugestão. Tem gente que criou uma coisa que, na minha opinião, é fanatismo, de ódio de uma emissora, né? Esse é fanatismo, não combina com o estudo para o concurso. Mas a emissora Globo, eu vi porque eu não tenho uma prática de assistir muito televisão, mas a minha mãe assiste, eu vi anunciando. No programa Fantástico, que é um programa que acontece todos os domingos à noite, vai começar a partir de amanhã a mostrar uma série sobre essa celebração do processo de independência do Brasil. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir. Então, pega o preconceito, pega o fanatismo, põe tudo dentro da gaveta, não usa agora, porque nós precisamos estudar para o concurso, né? Depois a gente volta e vamos assistir essa reportagem que, olha só, muito bem, professora. Então, vamos assistir essa reportagem que, pelo que eu vi nos anúncios, deve ser sensacional. E vai contar um pouco do que eu estou dizendo aqui para vocês. E aí, Dom Pedro I vai contribuir para esse processo de independência do Brasil, que não é só o grito de independência, isso é só um símbolo, tem outras coisas envolvidas. Vocês vão ver isso nessa reportagem que vai surgir amanhã. A independência surge até antes do tal grito da independência, tal não, né? Do grito da independência.
Nesse processo, vai surgir o Dom Pedro I, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser império, Goiás vai estar nesse cenário, né, de Brasil Império, e vai chegar o café. A economia do Brasil vai ser movida pelo café. Então, e aí, além do café, começa essa economia que antes era pequena, periférica, ela vai entrar num cenário maior, que é a produção de gado, né? Nesse século XIX, sobretudo em algumas partes do Brasil. E aí, gente, ali Goiás entra num cenário mais avançado do ponto de vista econômico, né? Depois do ciclo do ouro, que o Goiás começa a ser um grande produtor de gado, né? Isso de uma forma mais tímida no século XIX, mas isso vai se intensificar mais no século XX, a produção de gado, né? Do século XX, continuando falando da produção de gado, vai intensificar e Goiás vai ser, no século XX foi o século que eu nasci, e alguns aqui devem ter nascido também, certo? Quando eu falo para os meus alunos de nono ano, século XX, eles pensam uma coisa muito longe, como se eu estivesse falando do Egito, certo? Século XX foi o ano que eu nasci, muitos aqui nasceram no século XX, certo? Então, o século XX tem pouco tempo. Nós temos só 22 anos de século XXI, certo? Aliás, 21 anos só, pouco mais de 20 anos do século XXI. Então, o século XX tem pouco tempo, se nós saímos dele. E ali no século XX, houve uma intensificação da produção não, da criação de gado, e Goiás entra na rota como um dos maiores um dos maiores criadores de gado do país. E aí nossa frota de produção, nossa produção agropecuária vai se tornar referência no Brasil já no século XX, né? Hoje, muito mais do que isso. Voltaremos a falar disso nas próximas aulas, quando a gente falar de dinamização da economia, certo? Mas é importante só entender aonde que vai entrar essa questão da produção agrícola aqui no Brasil e em Goiás, né? A vaca vem para o Brasil com a chegada dos portugueses, é importante lembrar desse detalhe, né? Mas, enfim, então, olha só. Então, aqui nós temos essa ideia desse tópico aqui, a produção agropecuária no século XIX e século XX. Aqui, eu tiro do pause sobre a questão da estrada de ferro. Tiro do pause, eu já falei, eu contextualizei o século XIX, um pouco do século XX, contextualizei a questão econômica, declínio da região do ouro, produção de gado vai se intensificar, vai chegar o café, produtor de café mais intenso vai ser São Paulo, ó. E aí eu tiro do pause a ideia da estrada de ferro. Agora a gente fala com muito mais propriedade sobre a região da estrada de ferro no Brasil. As primeiras estradas de ferro, voltando, eu tirei do pause, para quem chegou agora eu tirei do pause, eu tinha colocado pause para falar sobre a agropecuária. Então, a primeira companhia de estrada de ferro é essa aqui, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que nasce na região de Campinas, ali de São Paulo, Mogi das Cruzes, em 1872. É importante perceber que é no final do século XIX, né? Então, o Brasil, para variar, sempre demorando. Nós vamos ter um personagem muito importante que vai contribuir para isso, para a ideia da construção dessas vias férreas no Brasil, na questão do Brasil econômico. Não é do nosso conteúdo, mas é importante dar uma lida, que é o famoso Barão de Mauá. Barão de Mauá é conhecido como os primeiros grandes empresários que o Brasil já teve, né? Empresário não, um grande empresário, não empresário porque não tinha empresas assim, como a gente conhece hoje, mas era um dos primeiros grandes
capitalistas desse momento, né, que investia fortemente no capital privado e que dava contribuição para a construção do Estado brasileiro do ponto de vista privado. As parcerias privadas vão começar a surgir com o Barão de Mauá. E aí tem episódios, inclusive até icônicos, folclóricos, que é importante saber da história do Barão de Mauá, né? Então, nasce a companhia que vai fazer essa ligação da economia de São Paulo com a região das Minas Gerais. Ela vai sair lá dessa região onde ela é criada, né? Região de Santos, essa questão da relação dos portos, com o famoso Triângulo Mineiro, lá na região de Uberaba, aquela região ali, algumas pequenas cidades que vão ter ali perto. Essa ligação de São Paulo, da província de São Paulo, com a província de Minas Gerais, é onde vai surgir essa primeira relação mais forte da região sudeste, que é hoje a região mais rica do país, sobre vários pontos de vista, é a região mais populosa do Brasil, essas duas regiões, e essa ponte, essa ligação de São Paulo com Minas Gerais, ela vai se intensificar do ponto de vista econômico, de ligação de produtos, com a construção dessa companhia de estrada de ferros aí, a Mogiana. E aí, gente, aonde entra Goiás nessa história? Já no século XX que vai entrar a história de Goiás entra nessa história, que vai surgir a famosa Estrada de Ferro Goiás, lá em 1906, né, assinado o decreto pelo presidente Rodrigues Alves. Lembrando que o presidente Rodrigues Alves, lembrando que 1906, o Brasil já não é mais monarquia, Goiás já não tem mais monarquia, nós já temos no Brasil uma república, né? A chamada República Velha. O presidente, na ocasião, é o presidente Rodrigues Alves, e ele assina esse decreto com a criação da Estrada de Ferro Goiás, né? E ela nasce na ligação lá em Catalão e Goiandira, nessa ligação com o Triângulo Mineiro. Hoje, Uberlândia, Uberaba. Então, é a ligação de São Paulo, Minas Gerais, Goiás. A ideia da criação da Estrada de Ferro Goiás é fazer essa ponte de ligação entre Goiás, Minas, ali no Triângulo Mineiro, e São Paulo. Então, ela nasce da questão. Só lembrando que Catalão, a cidade era um arraial, também era um arraial, que se forma através do ciclo do ouro. O nome Catalão foi para um cara chamado Frei Confalone, que inclusive tem uma galeria de arte aqui no estado, aqui em Goiânia, chamada Galeria Frei Confalone. Ele era um catalão, um espanhol, e por conta do nome Catalão, o apelido, aquela região ficou conhecida hoje, uma cidade chamada de Catalão, né? Então vem desse nome a construção de Catalão, do nome da cidade, né? A produção econômica, já que tem se falado, e nós falamos aqui várias vezes sobre a questão econômica, qual era a atividade econômica que vai rolar nessa estrada de ferro que nasce Catalão, Goiandira, ligando com Minas até chegar a São Paulo? É a produção, a agropecuária, é a produção do charque, que é a famosa, conhecida por Goiás, carne seca, né? A produção do couro, e produção ali já inicia a produção agrícola, né? Então, produtos que viriam da região de hoje, da região sudoeste do estado, né? Ligação com a região sul, sudoeste, onde está a produção agrícola mais forte, nós vamos falar daqui a pouco, chegava a Catalão e, através da estrada de ferro, fazia essa ponte com Minas Gerais até chegar a São Paulo. Então, a chegada da estrada de ferro em Goiás, no início do século XX, foi fundamental para dinamizar a nossa economia, para aproximar a nossa economia com o Sudeste, com a parte mais
com a parte mais próxima, as partes mais ricas economicamente do país. E aí, gente, a ideia da construção da estrada de ferro em Goiás vai levar o estado para um patamar mais elevado. Lembrando que em 1906 a capital do país, a capital de Goiás, era ainda Vila Boa, cidade de Goiás, a famosa Goiás Velha, certo? Em 1906 ainda não existia Goiânia. E não existia, inclusive, nem a ideia da construção de Goiânia, certo? Não existia nem a ideia. O que existia em 1906 era já o início de uma oposição lá na cidade de Goiás, antiga Goiás Velha, antiga Vila Boa, né? O descontentamento daquela região onde era a capital. Uma cidade que não podia crescer, enfim, nós vamos falar daqui a pouco. Então, aqui, Catalão começa a ser uma cidade rica, importante do estado. Aliás, hoje, ela, se eu não me engano, é a 15ª ou 16ª, 17ª, tá entre esse número aí de maior cidade do estado de Goiás. Mas, naquele momento, Catalão era uma das cidades mais ricas do estado. Olha só isso. Por que Catalão era uma das regiões mais ricas do estado? Isso pode cair na prova. Porque era a ponte entre o estado de Goiás, um pouco ainda pobre, não tão desenvolvido, com as regiões mais desenvolvidas do país, né? Minas Gerais e São Paulo. E essa ligação era feita por meio da estrada de ferro. Então, fique atento a essa questão. É importante entender que a estrada de ferro entra num cenário econômico de um fim da Rota do Ouro, numa outra perspectiva, aí a criação de gado. Isso vai fazer com que intensifique a produção agrícola em Goiás, vai ser percebido por uma elite de algumas regiões que vão vir para Goiás a perspectiva do crescimento da questão da agropecuária aqui. Então, aqui continuam as ondas migratórias. Lembra da aula passada? Quando a gente diz que as pessoas vão sair de um lugar para o outro, isso é migrar, ondas migratórias. Ondas migratórias vão ocorrer em todo momento, sobretudo aí no século XIX, e a região do Estrada de Ferro vai contribuir muito com isso, né? Futuramente vão ser construídas outras cidades. Essa estrada de ferro, que antes era apenas de Catalão para ligada com Minas, ela vai se estender, vai chegar em alguns outros estados, vai chegar em outras cidades aqui, e aí nós vai ter uma ramificação de estradas de ferro aqui em Goiás, e a região de estrada de ferro vai se ampliar. Se você olhar no mapa, vocês vão perceber que cidades que não estão nessa rota da região de estrada de ferro vão vai se conectar com essas linhas. E aí o grande exemplo é a cidade de Silvânia, que é uma cidade que vai aproximar um pouco, aproximar não é ficar colado, certo? Mas ela aproxima da região onde hoje é Brasília, do Distrito Federal, vai aproximar com Lusiânia ali, e aí a gente vê, por exemplo, estrada de ferro em Silvânia, e fala, mas não é região de estrada de ferro, mas tem estrada de ferro, tem estação, é porque são cidades que não são tão próximas, mas que estão, do ponto de vista de localização geográfica, estão próximas, né? Então, ali vai surgindo outras cidades. Hoje nós temos ali cidades que vão crescer fortemente por conta disso, né? Próximo àquela região. Nós temos aí, próximo de Goiandira e Catalão, vai surgir Cumari, vai surgir próprio Pires do Rio, Ipameri, regiões que hoje é conhecido como região do Estrada de Ferro. Então, é importante entender esse contexto aí, para entender a agropecuária do século XIX e o século XX. E aí, meus queridos e minhas queridas companheiras, professoras e professores, o século XX intensifica essa criação de gado. Hoje, e aí, século XX e o século XXI, nós temos o estado de Goiás como um dos maiores estados em criação de gado do país. A grande economia agropecuária que nós temos, infinita, vai se intensificar em outras cidades, né?
essa produção, essa criação de gado, e vai se tornar, para Goiás, uma grande fonte econômica. Então, hoje, né, digamos que nós ainda somos reflexo do século XX, apesar da gente estar no século XXI, nós somos um reflexo do século XX. Muito do que nos moldou é século XX. É só olhar o que está acontecendo hoje no mundo, sobretudo do ponto de vista geográfico, geopolítico, né? A própria invasão da União Soviética pela Ucrânia, que não é uma guerra, é uma invasão, o povo chama de guerra para vender jornal, mas até o que está acontecendo lá, tudo são reflexos do século XX. E a nossa intensificação da agropecuária é um reflexo também, sobretudo, dessa agropecuária que surge no século XIX e intensifica no século XX até hoje, né? Grande intensificação da nossa economia. Falaremos disso ainda quando a gente estiver falando de dinamização da nossa economia atual, Goiás atual, o cenário atual. O que eu quis fazer aqui, já que nós estamos fazendo a construção histórica, eu quis falar, pegar esse tópico para falar sobre ele. Então, aí a gente fecha esse tópico aí, a agropecuária no século XIX e XX. Falamos da estrada de ferro, e aí a gente chega fazendo essas análises do ponto de vista histórico, né, a modernização da agricultura e a urbanização do território goiano. Quando a gente fala urbanização, significa o quê? As pessoas saindo da zona rural e indo para o meio urbano. Esse fenômeno começa a acontecer muito fortemente na Europa, no século XIX, mas no território goiano, aqui no nosso Goiás, aqui na nossa terra, aqui no nosso estado, ele vai começar a acontecer no século XIX, ou no século XX, século passado. Porque, assim como o Brasil era um país muito agrário no século XIX, Goiás também era muito agrário. Então, essa urbanização do território goiano se intensifica a partir dessa modernização da agricultura, né, e da pecuária, que tem uma ligação forte nessa questão que vai trazer ondas migratórias para cá, e o Estado vai se desenvolvendo e vai ficando mais denso do ponto de vista populacional. As cidades começam a crescer, começa a surgir o que antes eram distritos, vão se transformando em cidades, e aí a gente tem um crescimento, um crescimento, uma questão de densidade populacional maior, e a gente tem cidades se desenvolvendo a partir dessa produção da agricultura e da criação, da produção agroindustrial, não, da agricultura e da agropecuária. A professora Letícia comentou aqui, perguntou, né? É êxodo rural, então. Sim, na verdade, Letícia, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas saem. Quando eu falo êxodo rural, a gente vê as pessoas saírem em grande escala do campo para ir para as cidades. E aqui em Goiás a gente não viu com tanta intensidade isso. É claro que a gente vê o surgimento mais intenso, o surgimento da urbanização, o início da formação de intensificação das pessoas nas cidades, mas aqui em Goiás ainda é muito tímido, né? Nós não podemos falar com tanta ênfase de que é um grande êxodo rural, como aconteceu, por exemplo, na Europa desse século, do século XIX, onde as cidades quadriplicavam de tamanho por conta da Revolução Industrial. Nós tivemos um Brasil aqui no século XIX, um Brasil agrário. Goiás mais ainda. Era um estado agrário. Inclusive, o Brasil não se industrializou fortemente no século XIX, como a Europa fez. E o estado de Goiás, principalmente, né? Nós temos um estado marcado pela produção agrícola,
e pela agropecuária. Que, inclusive, aí até uma crítica a essa questão da ausência da industrialização, porque os grandes barões do café, lá em São Paulo, e os grandes produtores do leite em Minas Gerais, segurou o processo de industrialização. Então, é importante ver esse detalhe. Quem era a elite? Quem era a elite do Brasil? Quem era a elite em Goiás? Era a elite rural, os fazendeiros. Hoje, Letícia, se eu fizer essa pergunta, quem é a elite no Brasil, nós já vamos pensar imediatamente nos grandes industriais, os grandes empresários, a classe A, além dos banqueiros, mas os grandes industriais. Esses são a grande elite no Brasil, aqui do século XX, do século XXI, do ano 2022. Mas aqui no século XIX, a elite goiana, a elite brasileira, era, sem dúvida, o pessoal da zona rural. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o Brasil e Goiás, Goiás era um estado agrário, muito agrário ainda, apesar de começar esse processo de urbanização do território goiano, porque é o surgimento, é o desmembramento de distritos e se transformando em cidades. Isso não significava que Goiás vai ser intensificado muito, um aumento intenso da população. Não. Nós não vamos ter um aumento grande de população no século XIX. Quando fala de urbanização, é o que vai os pequenos distritos, que eram chamados até pouco tempo de currutela, essa palavra hoje está mais famosa, porque sai na televisão, mas as currutelas vão se tornando cidades, porque elas vão ficando um pouco maior. Então, isso a gente vê um processo de urbanização, só que não é muito grande, porque nós temos, na nossa essência ainda, um Brasil agrário, certo? Espero que vocês tenham compreendido aí essa dinâmica econômica que vai se surgir aqui no Goiás, em Goiás, né, com a agropecuária e a modernização da agricultura. E aí eu passo aqui mais um slide, que agora está anotado aqui em tópicos. Por isso que eu disse que esse material que nós estamos vendo aqui é o material da aula 2 e aula 3 junto. E quando eu for enviar para vocês mais tarde, vai ter algumas partes que vocês já viram. Vocês vão pensar, mas eu já vi isso aqui. Então, eu juntei o material da aula 2 e aula 3 para complementar o que nós estamos falando. Certo? Só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, vocês entenderam o que eu fiz? Aqui, quando eu enviar para vocês vão perceber que tem coisas da aula passada e dessa. Então, isso aqui é o material da aula 2 e aula 3 juntos. Então, aqui nós estamos no penúltimo slide, no último slide, e tem algumas coisas aqui que nós já falamos na aula passada, só que aqui eu vou intensificar. Vou falar seguindo a cronologia, certo? E é muito bom lembrar que aqui nós temos uma professora de história, a professora Letícia Prato está aqui também, acompanhando. Então, vamos lá. Olha só. O primeiro tópico que está aqui, aspectos da história política de Goiás, 2 pontos, a independência de Goiás. A independência de Goiás, nós já falamos lá atrás, né? A capitania, quando, no século XVIII ainda, Goiás desmembra da capitania de São Paulo, vai ter um presidente aqui da capitania, um governador da capitania, um presidente de província, e esse cara vai administrar o estado. Goiás ali vai começar a ter vida própria. Então, vai surgir figuras diferentes no século XIX ali, e aí eu queria... Quando a gente vai para esse tópico aqui, esse primeiro tópico, nós já comentamos sobre ele, o tópico 2, está falando aqui, ó, o coronelismo na República Velha. Parou tudo? República Velha? O que é República Velha? Então, peraí. Saindo de Goiás, indo para o Brasil. Vamos entender o Brasil. O Brasil é dividido entre Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República.
O Brasil, o nosso império, o período Brasil Império, ele é pequeno, não durou nem 100 anos, né, Letícia Prado? A nossa monarquia, o Brasil Império, o nosso período monárquico, ele dura menos de 100 anos. Ele vai de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal, e vai até 1889, quando o Brasil se torna uma república, a famosa Proclamação da República, que na verdade é um golpe. Então, quando termina a nossa monarquia, através da Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, vai nascer no Brasil um outro momento, uma nova fase política, que é o período republicano. Nasce a República. Até hoje, nós somos República, tomara que continue. Então, até hoje, nós somos República, inicia ali em 15 de novembro de 1889. Só que ela nasce velha. A nossa República nasce velha. Como assim nasce velha? É o incrível, como se fosse aquele filme, o incrível caso de Benjamin Button, né? Um filme que o cara nasce velho e morre criança. Não, não tem nada disso. Quando eu digo que a República nasce velha, é porque ela continua com velhas práticas. O movimento republicano, o declínio do Brasil monárquico, do fim do governo Dom Pedro II, vai acabar, mas a mesma elite agrária que comandava a economia, que estava dando força para o rei, vai abandonar o poder do rei, por isso que ele vai sofrer um golpe e vai acabar a monarquia, e eles vão dar sustentação para o novo governo republicano que vai surgir. Então, a República nasce velha, com velhas práticas. As práticas continuavam. Os grupos que estavam no poder vão continuar no poder. Então, a República nasce com essa cara de prática antiga. Por isso, ela é chamada também de República Velha. Ela só vai deixar de ser República Velha aqui embaixo, na famosa Revolução de 1930. Então, o que nós temos aqui no Brasil? A nossa República, o período republicano, é dividido em duas partes. A República Velha e a República Nova, chamada também por Nova República, o que às vezes é um pouco apagado, porque em 1930 inicia no Brasil a Era Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Então, por isso que é um pouco apagado esse debate de falar o termo novo da República Nova, as pessoas quase não falam, porque inicia com a Era Vargas, que foi um presidente com todos os problemas, perfil autoritário, foi um grande presidente que deu uma construção intensa do Brasil e mudou completamente a nossa república de lá para cá. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso é um contexto de Brasil. Porque a Revolução de 30 tem muito a ver com o nosso Estado. Tem muito a ver com o nosso Estado. A Revolução de 30 não se passa pela questão política daqui de Goiás, do ponto de vista de dar força para o Getúlio Vargas assumir, né? O Getúlio vem lá do Rio Grande do Sul, e, inclusive, literalmente, vem do Rio Grande do Sul até chegar no Rio de Janeiro, os caras tomam o poder, juntamente com o movimento tenentista, e se faz a Revolução de 30. Em 1930, o presidente, até então, era o Washington Luiz, ele vai sair do poder, forçado, e vai assumir Getúlio Vargas. E aí, mais uma vez, a Letícia está me perguntando, está pensando, vocês aqui devem estar pensando, o que isso tem a ver com Goiás? O que tem a ver República, o início da República, a República Velha e a Revolução de 1930, a famosa Revolução de 30? Exatamente, professor Letícia. O que tem a ver a política do café com leite com Goiás? Né? Aí eu vou dizer para vocês, a ligação que nós temos da política do café com leite, colocado pela professora Letícia, a política da República Velha, as práticas atrasadas da República Velha, né, que inicia com o Marechal Deodoro da Fonseca, o vice Floriano, a famosa República da Espada, enfim. Porque aqui em Goiás,
a Revolução de 30 vai representar uma mudança política intensa na administração. E aí, eu vou para esse penúltimo tópico aqui, que é a construção de Goiânia, que é a construção de Goiânia, que eu já falei, que eu falei muito geral da construção de Goiânia, que eu volto para falar com mais especificidade. A Revolução de 30 vai marcar o rompimento com as velhas práticas. A prática da política do café com leite, as práticas atrasadas de um modelo de república que ficou um pouco para trás. Né? Inicia a nova forma de fazer política com criação de novos de ministérios. O Getúlio Vargas vai fazer isso. E aqui em Goiás, lá na nossa capital, que era antiga Goiás Velho, atual Goiás, antiga Vila Boa, existiu a disputa entre famílias. E já tinha um sujeito lá de oposição à família Caiado, que era uma família forte, que tinha governado por muito tempo a província de Goiás. Nós vamos falar um pouco disso quando a gente vai falar de grupos políticos aqui. E essa galera administrava o Estado, e eles tinham muita força política aqui em Goiás, que era a família Caiado. Aliás, por coincidência, o nosso governador atual, Ronaldo Caiado, era dessa família. Importante lembrar, não sei se vocês estão atentos a isso, na semana que vem inicia o processo eleitoral. Esse ano nós temos eleição para governador do estado, e todos os candidatos ao governo do estado, se eu não me engano, mais de 4, todos eles vão ter um momento que vai ter o seu lançamento de campanha. E isso vai começar a acontecer já semana que vem. Né? Cada um dos candidatos que nós temos ao governo de Goiás vai lançar a sua candidatura. É importante ficar atento a isso, que pode ser que isso caia em prova. Certo? Então, esses candidatos vão lançar suas candidaturas em cidades diferentes, que têm uma questão simbólica, histórica com a situação deles. Né? Eu não vou citar nomes dos candidatos aqui, porque vocês vão depois pesquisar isso, vocês vão acompanhar, já terça-feira vai ter candidaturas sendo lançadas em cidades aqui do estado, mas já que nós estamos falando de república, de Revolução de 30 e uma mudança da perspectiva da administração aqui do Estado, é importante citar a família Caiado, do atual governador, que inclusive vai lançar, olha só, vai lançar a sua candidatura, quando fala lançar, o primeiro momento, né? O start da campanha de uma cidade, e a cidade é Goiás. Então, o lançamento da candidatura do atual governador para a campanha para tentar a sua reeleição, vai ser na cidade de Goiás, para celebrar os seus familiares antigos. Então, existem esses símbolos políticos, é importante vocês ficarem atentos a isso também. A família do atual governador, a família Caiado, que mandava em Goiás muito fortemente, e ali já tinha uma oposição, que era o Pedro do Vico Teixeira, que discordava das práticas. No histórico de construção dessa perspectiva nova, uma intenção de mudar a capital. Porque eu não sei se vocês conhecem Goiás, a cidade de Goiás, Goiás Velho, eu falo cidade de Goiás porque é o nome correto atual, mas o pessoal, alguns conheciam como Goiás Velho, alguns falam errado, equivocadamente, para variar, né? O goiano é um dos povos que mais fala errado desse país, chama de Goiás Velho, né? Velho não existe, né? Goiás Velho. A cidade de Goiás, ela é cercada por montanhas. É uma cidade que durante o dia faz muito calor, por conta desse modelo geográfico de não ventar muito, não entrar muito vento na cidade, não circular muito vento, e à noite faz muito frio. Né? Há uma explicação geográfica nessa questão. Nós vamos falar também ainda até o final das nossas últimas aulas. Então, a cidade de Goiás não tinha perspectiva grande de crescimento. Então, cria-se uma crítica sobre como serão os rumos do desenvolvimento do Estado sobre uma capital
como Goiás, que não tinha perspectiva de crescimento do ponto de vista estrutural, né? Então começa-se um monte de crítica. Tem alguns livros nessas pesquisas que vocês devem estar fazendo, porque vocês não é só essa aula que vocês assistem, vocês terão que ler outras coisas, é óbvio, que diz que havia um monte de crítica às pessoas que viam a Goiás e se instalavam na capital. Os banheiros das casas mais ricas, de famílias mais abastadas, mais ricas, tinha o banheiro lá de fora. Os hotéis, as pensões. Então, havia, inclusive, uma certa vergonha da realidade que nós temos aqui na nossa capital. De casas e ainda prédios públicos insalubres, precisando de grandes reformas, não havia perspectiva de ter crescimento, não havia perspectiva de grande acumulação de água, porque a cidade era pequena e não tinha perspectiva de como crescer. Então, havia um monte de críticas sobre essa questão da cidade de Goiás, a nossa capital, naquele momento. Em 1930, com a Revolução de 30, quem assume o poder? Getúlio Vargas assume no Rio de Janeiro, vem lá do Rio Grande do Sul e assume no Rio de Janeiro. O que ele vai fazer? Ele vai dar força política para um opositor da família Caiado em Goiás, que é Pedro Ludovico Teixeira. O Pedro Ludovico Teixeira, com Getúlio Vargas, em 1930, se torna o presidente da província de Goiás, o governador da capitania de Goiás, o governador do estado de Goiás. Então, a partir daí, de 1930, quem assume o poder é Pedro Ludovico Teixeira. Então, é importante ficar atento a esse detalhe, porque isso pode cair em prova e vai ver, eu vou provar para você com algumas questões depois, que essa questão da Revolução de 30, que é uma pauta nacional, tem interferência intensa aqui no nosso estado. Porque uma das mais novas capitais do país vai surgir a partir desse momento da Revolução de 30. Então, fica ligado a isso. Aqueles e aquelas que estão pensando, o que tem a ver a Revolução de 30 que aconteceu lá no Rio de Janeiro com Goiás? Porque a ligação da construção de Goiânia tem muito a ver com essa questão da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assume o poder, se torna presidente da República, através de um golpe, né? Mas se torna presidente da República e nomeia como interventor, não teve eleição, o administrador do Estado aqui, presidente da província, governador de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira. E aí, uma das primeiras medidas que ele vai fazer é colocar em prática a ideia que ele tinha de tirar a capital de Goiás e construir uma nova capital sob a perspectiva de ser uma cidade mais plana, não montanhosa como Goiás é, uma cidade que há perspectiva de crescimento, uma cidade planejada, uma cidade que vai ser construída sob a égide da modernidade, lembrando que nós já estamos em 1930, século XX, e logo no final dessa década de 30 nós já vamos ter Goiânia iniciada, né? Sob a perspectiva europeia, na sua arquitetura. Nós temos aí o arquiteto famoso, Artílio Corrêa Lima, que é o cara que vai ser um dos coordenadores desse processo arquitetônico de Goiânia, vai trazer, como eu falei na aula passada, a Arte Deco, que era a arquitetura mais moderna que tinha no planeta naquele momento, uma das, né? Que via sob perspectiva europeia de construção arquitetônica e tem a construção dos primeiros prédios públicos. É importante ver isso. Vocês, aqueles ou aquelas que não têm reparado isso, que não moram em Goiânia, ou aqueles que estão em Goiânia, mas passam o dia inteiro, várias vezes lá e não percebem, ali naquela região onde está a Praça Cívica, que a gente tem chamado de complexo da Praça Cívica, toda aquela região da na Avenida 82, lembrando que a Avenida 82 é a que circula a Praça Cívica, nunca esqueça disso, a Avenida 82 ali, tem o Coreto, né, a Praça Cívica, a Avenida Goiás, sobretudo nas primeiras quadras, toda feita em arte deco, articulada pelo Artílio Corrêa Lima. Então, essa perspectiva de inovação só vai ter força,
só vai ter vez quando acontece a Revolução de 30 e o Getúlio Vargas torna presidente e dá força política para o Pedro Duvic Teixeira. E ele vai... E aí, aquela história que nós tínhamos falado na aula passada, aula número 2, vai ter o comentário, né? Que ele vai construir Goiânia, aquilo que eu falei lá, que era que ele vai trazer que ele vai trazer os arquitetos para fazer essa construção, né, arquitetônica da cidade. Goiânia, que tem um manto, um modelo formado no modelo do manto da Nossa Senhora Aparecida, já falamos isso aqui na aula passada, né? Olha na aula passada o vídeo da aula passada, e Goiânia nasce nessa perspectiva. Foi feito um concurso, aqui ia ter o nome de Petrônia, por causa de Pedro Ludovico, né? E aí foi feito um concurso para saber aonde seria, perto de qual cidade. Houve um concurso que os prefeitos foram ao evento, e nesse encontro havia a possibilidade da capital ser Silvânia, e naquela época era Arraial do Bonfim, o nome, tem um nome, o Arraial do Bonfim não, mas tem um outro nome, que é a atual Silvânia, seria a capital, porque era uma cidade plana, que tinha uma força forte da Igreja Católica. Na época tinha uma escola de padre muito grande, ainda tem lá. Então, quase que a nossa capital foi Silvânia, né? Mas isso não aconteceu. A construção da nossa capital veio a partir da aproximação com um local chamado Campininha das Flores, onde hoje é um bairro da nossa cidade. E é importante lembrar de um detalhe. Aliás, eu vou colocar umas fotos aqui no grupo essa semana. Eu tenho um monte de foto de Goiânia, antiga. Eu vou colocar aqui e vou escrever alguns pontos, até por curiosidade. E Goiânia nasce ali, né? Próximo a Campinas. Inclusive, eu não sei se vocês têm parentes que fazem isso, mas a minha avó, que infelizmente, a mãe do meu pai, infelizmente já faleceu, a minha avó falava isso muito. Toda vez que o meu pai ou alguém da minha família ia para o centro da cidade, nós que crescemos num bairro muito próximo de Campinas, e aí quando algum parente nosso ia para o centro da cidade, a minha avó perguntava: vocês vão para Goiânia? E a gente não entendia isso. Eu falava assim, mas vó, nós estamos em Goiânia. Ela, opa, 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 opa. Por quê? Porque antes a ligação de Campinas com Goiânia era longe. Pegava-se um ônibus. Tinha ônibus de viagem escrito Campinas, Goiânia. Vou colocar uma foto aqui lá no grupo para vocês verem. Então tinha um ônibus de viagem que fazia essa ligação de Campinas, a antiga Campinas das Flores, com Goiânia. Hoje está integrado completamente. Campinas é apenas um bairro histórico de Goiânia, da capital. Então, essa curiosidade existe até hoje, né? E aí, Goiânia é construído próximo a Campinas das Flores, que era uma cidade, hoje é um bairro. Nasce a partir ali da região da Praça Cívica, das principais avenidas que nós temos ali, né? Avenida Araguaia, Avenida Goiás, Avenida Tocantins, Avenida Paraíba, Avenida Anhanguera. E tem alguns bairros mais próximos ali, que é o bairro da Vila Nova, o bairro onde hoje é o bairro Central, que era a Vila Operária, onde as pessoas dormiam ali, ficavam ali os operários. Futuramente, que foi nascer outros bairros, que hoje são bairros mais nobres, que é o bairro Bueno, o setor Coimbra, que vem da família Coimbra Bueno, né, os que doaram terras para construção. O setor sul, por conta da localização. O setor universitário vai surgir bem depois, porque antes havia uma pequena distância entre a parte ali da criação até Vila Nova. Percebe-se, quem conhece o setor Vila Nova, que tem muitas casas mais antigas, com arquiteturas antigas, porque é um bairro mais antigo também. E aí se dá a construção da capital. Uma coisa muito interessante, professora Adriana, é que naquele momento, década de 30, década de 40, década de 50, aquela geração que nasce nesse período, e claro, vai viver até mais à frente, né? Então, quem nasceu ali, quem viveu esse período da transferência da capital de Goiás para Goiânia,
que vai chegar, por exemplo, em 1955, 60, ou até um pouco mais, eles odiavam Goiânia. Eles odiavam Goiânia. Tinha algumas pessoas ricas lá de Goiás que não vieram a Goiânia porque não queriam vir, que era com raiva de Goiânia, tinham raiva de Goiânia. Olha só que situação. Claro que hoje já mudou, as gerações já se transformaram, já se passaram outras gerações, isso não existe mais, mas havia essa rivalidade de Goiás com Goiânia, né? Por conta de que eles roubaram a capital. E aí alguém pergunta, mas para quê? Qual que é a preocupação deles? Ora, para você que mora na capital, a sua cidade deixa de ser capital para outra se transformar, perde o glamour. Existe um glamour também sobre isso, né? Eu moro na capital do estado. De repente deixa de ser a capital e se cria um outro momento, um outro local. Então havia uma rivalidade. O professor Adriano está comentando aqui, ó, era uma rivalidade intensa. E isso não existe tanto mais. Se vocês forem a Goiás hoje conversar com as pessoas, vocês vão perceber que isso não existe mais. Mas era uma prática que existia naquele momento, né? Nessas décadas que vão se suceder depois da década de 30, 40, 50, 60. E aí, gente, vai se andar um pouco mais. Para concluir, o último tópico que eu quero comentar com vocês, a construção de Brasília. A construção de Brasília não tem nada a ver com Goiás, não tem nada a ver com Goiânia. É importante lembrar desse detalhe, mas Brasília não é uma cidade apenas. Brasília é a capital do estado. É como se fosse a realidade de Cantando e Brasiliense. Candangue Brasiliense. Exatamente. Exatamente, Viviane. Exatamente, Viviane. Exatamente. Bem lembrado aí pela professora Viviane. Olha só, essa rivalidade entre os candangos e brasilienses, né? Mas a construção de Brasília tem pouca relação, tem pouca influência de Goiás. Só que Brasília, apesar de ser uma cidade, existe o Distrito Federal, que é uma questão geográfica maior. Então, este Distrito Federal foi instalado dentro do estado de Goiás. Então, por isso que tem uma aproximação com a nossa história. Não tem como as pessoas, nós aqui falarmos, não tem como a pessoa não perceber a importância que foi a construção, criação e construção de Brasília aqui para Goiás, sobretudo para Goiânia, né? Sobretudo para cidades que ficam nessa rota entre Brasília e Goiânia. É só olhar, no caso, Anápolis, que parece que desenvolve mais devagar, mas que tem um polo econômico industrial muito forte, né? Que é o famoso DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, que é muito intenso, muito forte, até por conta dessa aproximação, porque ela fica no meio entre Brasília e Goiás, não no meio, né? Mas fica entre uma e outra. Mas a construção de Brasília se dá numa perspectiva muito mais à frente, né? Goiânia já tinha 10, 20, 30, quase 40 anos de vida. Goiânia, que foi planejada para 60 mil habitantes, ainda estava nesse modelo de planejamento, não tinha crescido como cresceu depois, né? Goiânia vai ter uma intensificação de crescimento muito depois da construção de Brasília, né? Porque as pessoas ainda não tinham percebido a importância de estar em Goiânia, né? E a construção de Brasília vai ter uma influência muito forte para a intensificação da população de Goiânia, enfim. A nossa banca, a nossa banca não, a banca que vai fazer o nosso concurso, IADES, como é de Brasília, tem uma experiência de fazer concursos, mas ali também para a questão para Brasília, então pode aparecer muitas questões sobre essa construção de Brasília e a relação, a importância de influência dela para a nossa história, certo? Fica ligada a isso. A construção de Brasília vai vir numa perspectiva fora dessa lógica de Goiás, ela vai vir numa lógica nacional de Juscelino Kubitschek,
que vem num processo que o Brasil vai entrar numa onda de modernização, porque o Brasil vai ter saído da era Vargas, né, que vem de 1930 até 1945. Depois nós temos um presidente eleito ali, que é o Eurico Gaspar Dutra, que foi ministro do Getúlio, ministro, fez parte do governo do Getúlio, vai ser eleito presidente da República de 45 a 50. O Getúlio vai voltar para o poder em 50, né? Ele vai ter que é a volta dele para o chamado governo democrático, que não está dentro da era Vargas, mas que é o Getúlio. Ele volta para o seu último governo, o quarto governo dele, o governo democrático. Depois disso, ele vai suicidar. O Brasil ali vai estar se modernizando, porque o Eurico Gaspar Dutra vai construir o Maracanã, vai construir a nova Constituição de 1946. Então, há vários processos de transformações, criações de algumas companhias nacionais, um Brasil industrializado. Lembrando, vocês sabem muito bem disso, sobretudo a professora Adriana, a professora Letícia, que é professora de História, sabe muito bem que de 1930 a 1980 é o momento que o Brasil era um dos países que mais crescia no mundo. É importante esses dados, né? E aí, então, havia uma ideia de modernização intensa. Depois, o Getúlio Vargas suicida, o vice assume, logo tem a eleição, é eleito Juscelino Kubitschek, o JK, que num dos comícios que ele teve aqui, lá em Jataí, região sudoeste do estado, alguém vai falar dessa questão da transferência da capital, ele vai dizer que também faz parte do projeto do governo dele, né? Lembrando que a transferência da capital, ela não surge da cabeça do Getúlio Vargas, fazia parte da Constituição Republicana, 1891, a transferência da capital, só que ninguém tinha feito isso. Quantos anos passou? De 1891, a nossa segunda Constituição, a Constituição Republicana, até 1960, até o Juscelino Kubitschek, quantos anos passaram? Quantas décadas passaram? Mas ele vai cumprir e ele que vai ganhar todos os bônus merecido de ter sido o presidente da República que vai peitar a elite carioca, a elite política carioca, e vai transferir a capital de lá para o Planalto Central, para o centro do Brasil, que era uma ideia antiga do país, e ele vai fazer isso, constrói Brasília. Isso para Goiás vai ser sensacional. Para alguns lugares, em alguns momentos, as pessoas vão dizer que não, mas do ponto de vista de crescimento, importância de referência do estado de Goiás para o mundo, vai ser muito, para o mundo não, para o Brasil, vai ser muito intenso, né? A construção de Brasília para o desenvolvimento até de Goiânia. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já sei, eu já tenho várias histórias de quando ainda a rodovia que liga Goiânia a Brasília ainda era uma pista, era uma situação muito difícil, tinha muitos acidentes. Com a duplicação da rodovia que liga Brasília a Goiânia, há uma intensificação de idas e vindas de carros, de automóveis, de produtos. Então, há uma aproximação maior entre Goiânia e Brasília, isso que vai favorecer principalmente Goiânia, não Brasília, né? Então, Brasília está muito próximo da nossa história do ponto de vista econômico, né? Porque Brasília intensifica o crescimento de Goiânia, o crescimento de Goiânia não, intensifica, aproxima Goiânia de um processo de modernidade mais intensa, apesar de Brasília ter ajudado Goiânia, né, financeiramente, mas intensifica essa questão, né? Então, aqui a gente conclui essa parte de construção de Goiânia, construção de Brasília, a Revolução de 30, influência para Goiás, o coronelismo da República Velha, e que faz parte também dessa questão do espectro da história política de Goiás, a independência de Goiás. Aqui nós falamos de muitos subtópicos, até para entender, se situar, né? Nós que falamos de Goiás lá do processo do ciclo do ouro, dos bandeirantes, das missões, da primeira capitania, e aí a gente vai evoluindo do ponto de vista econômico, vai surgir a agricultura, que nós vamos falar nas dinâmicas econômicas no futuro, nas próximas aulas.
Nós falamos também nessa questão da questão agropecuária, que Goiás vai ficar forte. Antes era uma subeconomia do país, de Goiás, mas vai se intensificar a construção da estrada de ferro. Então, nós falamos dessa dinâmica econômica histórica. O que vai faltar agora nesse momento é só falar do Goiás atual, de como esse momento econômico contribuiu para o desenvolvimento atual, falando de planejamento. Isso nós veremos nas próximas aulas. Eu espero que vocês, tendo assistido essas 3 aulas, se situar do ponto de vista cronológico de toda essa estrutura que eu tenho comentado aqui, certo? Hoje eu vou tentar fazer organizar essa aula aqui já hoje para mandar para vocês, hoje ainda no grupo. Vou procurar as fotos que está, não nesse computador que eu estou gravando a aula, mas no outro. Eu vou ter que fazer uma busca lá para procurar essas fotos para enviar para vocês algumas fotos de Goiânia no seu início, até para mostrar, até para uma questão nostálgica aqui, para vocês verem como era essa nossa capital no seu início, né? Peço mais uma vez desculpa para vocês pela aula não ser de manhã, por conta desse torcicolo, que já felizmente já sarou. Eu tomei um remédio tão simples que, que, que eu acho que eu estou com muita sorte, que o remédio fez efeito e eu já estou quase bom. Ficou só aquela sequelinha quando você vira um pouco o pescoço, para já estar mais de boa, já dá para virar. Eu estou bem. Hoje, felizmente, se eu não me engano, parece que participaram mais pessoas do que na aula passada. Estou muito feliz. Eu estou quase mudando, eu estou quase achando que esse horário é melhor do que 10 horas. Eu estou quase entrando nessa vibe aqui. Não, eu vou seguir o cronograma sempre às 10, mas parece que ter colocado às 14 horas, parece que teve mais gente assistindo a aula. Mas isso independe. Olha só, a tarde para mim é melhor mesmo, a Letícia falando, olha só. A Viviane falou. Pessoal, o seguinte, durante a semana, vou fazer uma enquete lá no grupo, presta atenção, presta atenção. Durante a semana eu vou fazer uma enquete lá no grupo, vocês pensam bem aí, e aí a gente decide, porque aí a gente muda, todas as aulas podem ser 14 horas. Para mim, tanto faz. Então a gente discute isso durante a semana, olha, que o pessoal está falando. Ó, já tem pessoas que falam que a 10 horas é melhor. Vamos decidir isso no grupo, não vamos decidir isso aqui hoje, não, porque é importante todo mundo pensar e no primeiro momento a gente segue o cronograma, viu, gente? O nosso combinado no primeiro momento, que as aulas sempre às 10. Hoje foi uma questão extraordinária, mas quem manda aqui são vocês. Vocês mandam aqui mais do que eu. Espero que vocês aproveitem para estudar. Eu estou sentindo sozinho, porque ninguém está perguntando nada, então estou sentindo abandonado. Qualquer dúvida, vamos falando durante a semana. Eu vou ver se hoje eu consigo começar a voltar a gravar os vídeos do meu canal, outros temas. Daquela tentativa que eu tinha falado de voltar a pôr meu canal para funcionar. É porque vocês que estão em sala de aula sabem a dificuldade. Chega à noite, você está destruído. E eu falo, vou gravar alguns vídeos aqui, eu penso, nossa, estou muito cansado. Mas eu vou fazer isso por vocês e por mim. Pessoal, um grande abraço para vocês. Ó, deixa eu ver o que a Letícia escreveu aqui. Eu sou muito grato quando vocês escrevem, que significa que vocês estão aqui participando. Isso me dá uma alegria muito grande. Vocês que são professores sabem disso. A importância desses feedbacks, dessa participação. Hoje eu só tenho que agradecer, porque parece que nós tivemos... Não, parece não. Nós tivemos muito mais pessoas participando dessa aula, eu sou muito feliz. Estou procurando a carinha do coração aqui. Mas deixa eu ver o que ela te escreveu. Gostei muito da sua aula, sua explicação foi ótima, não tem como... Obrigado, Letícia. Ó, coraçãozinho para você e para vocês. Tchau, um grande abraço. Qualquer coisa, eu estou no grupo, manda mensagem. Em té. Tchau.